17 horas e 54 minutos, estamos iniciando mais um Pampa Debates. Falando ao vivo para todo o estado, através dos nossos 4 geradores de televisão, pelas nossas 106 retransmissoras, para o planeta, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, no site tvpampa.com.br. Nos siga também no Instagram, @PampaDebates. E hoje estamos seguindo a série Os Candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Por aqui já passaram Rodrigo Maroni, Manuela Dávila, João Derli, Nelson Marquesan Júnior, Fernanda Melchiona, Juliana Brizola, José Fortunati. No dia 13 e 4 teremos, na sequência, Sebastião Mello e Walter Nagelstein. E hoje, o candidato à coligação Porto Alegre para ti. Progressistas e Avantes é a composição da coligação. O candidato à prefeitura é o nosso querido amigo, atual vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores do Pampa Debates. É um imenso prazer estar aqui no teu programa. Eu vou começar com o senhor como comecei com todos, recuperando um pouco da história, da trajetória política. O senhor é porto-alegrense? Sou, nasci chorando Moinhos de Ventos em 77, tenho 43 anos. Aderiu à música. Olha que essa música é de um PMDBista. Sim. Mas não tem problema, somos plurais. Horizontes, uma belíssima música. Somos todos plurais, né? Sabe que eu me formei ao som de Horizontes, cantado pelo Vitor Hugo. Pelo Vitor Hugo. Então, sempre que eu encontro o Vitor Hugo, eu digo que tem essa lembrança da minha formatura. Perfeito. Bom, o senhor viveu no bairro Moinhos de Vento, então? Ou não? Eu, na verdade, nasci chorando no Moinhos de Vento, mas vivi a minha infância em Petrópolis e hoje Bela Vista. Bela Vista. Bom, claro que a sua infância foi carregada de colégio, de lazer. E vamos começar pela educação. O senhor estudou em que colégio? Anchieta. 12 anos de colégio Anchieta. Companhia de Jesus. Sou jesuíta. Perdeu uma chance de ser farroupilhano. Optou pelo Champagnat. Marcelino Champagnat. É isso? Não, jesuíta, José de Anchieta. O marista aqui. O marista que é Champagnat. Que é o Marcelino Champagnat. O Anchieta é da Companhia de Jesus, jesuítas, e hoje eu sou professor da Unicinos, que também é da Associação Antônio Vieira, que também é da Companhia de Jesus. Bom, essa trajetória sua anchietana, ela percorreu, na época, o senhor já pegou o primeiro grau, o segundo grau, essas coisas, né? Porque eu sou do tempo do primário, do ginásio, do admissão, do ginásio, do científico clássico normal. Eu comecei com... já escapou dessa época? Pré-A e pré-B, e aí já entrava no primeira série. Eram 8 anos o primeiro grau. É bem mais novo, né? Eram 8 anos no primeiro grau, agora já são 9, né? E os 3 anos do segundo grau. Era todo o tempo que eu estudei no Colégio Anchieta. E aí optou pelo direito? E aí em 94, então, eu fiz o vestibular e entrei no Direito da PUC. E me formei em 6 de janeiro de 2000. Ah, mas aí foi marista, então. Aí marista Champagnat. Aí foi marista. Sim. Inclusive, fui nos 3 anos de segundo grau de Anchieta e nos 5 anos de faculdade, eu fui líder de turma em todos eles. Então, sempre tive uma boa relação com os meus colegas. E ainda existe essa figura do líder de turma? Existe. Ainda. Sempre tem que ter, né? Tudo que é grupo precisa de alguma liderança. Mas na época era obrigatória a eleição do líder de turma, né? E aí, inclusive, recebi o troféu Marcelino Champagnat, que era o destaque de solidariedade da PUC do ano de 99. Enfim, me formei em 6 de janeiro de 2000. Mas Grêmio Estudantil, diretório acadêmico, tivesse alguma participação? Eu nunca participei muito dessa política estudantil. Sempre tive um pouco de resistência em relação a isso, tanto a estudantil quanto a clubística. Agora é que recentemente, nesse último, em função até de uma boa relação do presidente Marcelo com o presidente Romildo, que eu entrei no Conselho do Inter. Mas dá também dizer que o senhor é colorado. Colorado. E agora temos aí, tem 4 chapas disputando, não, tem mais chapas até disputando a eleição do Inter. Mas o senhor já se definiu por uma chapa? Eu tô com uma eleição para prefeito de Porto Alegre, eu confesso que não tenho conseguido acompanhar muita outra coisa a não ser Porto Alegre. Tá no muro. Não, com toda a sabedoria, aliás, do muro, né? Essa hora não é de... Não, é que como é bom que a nossa eleição é 15 de novembro e a eleição do Inter é depois, me dá o tempo da análise posterior. Agora, meu foco é a eleição para prefeito de Porto Alegre. Essa me lembra do Roberto Carlos. Eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Eu só vou votar em quem vota em mim. Não, claro que não. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui. A sua veia política, ela começou na universidade ou ela foi despertada depois?
Eu acho que eu sempre tive um gosto muito grande pela política. Eu sou de 77, mas eu me lembro muito bem, em 89, o jingle de todos os candidatos a presidente da República. Eu acompanhava todos os dias o horário eleitoral gratuito, tinha 12 anos. Eu sempre tive uma paixão pela política. E isso fez com que na faculdade eu me filiei ao então Partido Progressista Brasileiro, me filiei em 96. Nem meus pais, nem meus avós tinham qualquer vinculação político-partidária. Então, em 96... Não tinha arenista na sua história. Não tinha nenhum partido. E aí, em 96, quando eu fiz 18 anos, eu me senti à vontade para escolher um caminho. E escolhi, à época, era o Partido Progressista Brasileiro, que depois virou Partido Progressista, hoje é Progressistas, mas sempre o mesmo partido. 24 anos, que é o partido tradicional de centro-direita do Rio Grande do Sul, enfim, que tem realmente uma história, uma tradição. Um pouco mais antigo, né? Arenista, né? Sim. Bem mais antigo, né? E aí eu sempre tive essa paixão, e aí me formei em Direito, depois fiz minha especialização em Gestão Pública na URGS, meu mestrado em Direito na PUC e meu doutorado em Direito na URGS, e atuando muito no direito eleitoral. Quem gosta de direito e política, como eu, tem um caminho que é quase natural, que é o direito eleitoral. Então, desde 2002, eu advogava em campanhas eleitorais e coordenei muito jurídico, participei de muitas campanhas e realmente participava dessa relação muito na área do direito eleitoral, mas de leitura de cenários políticos, e isso foi me aproximando naturalmente com a política. E nós vamos, depois de algumas mensagens, nós vamos entender os caminhos que trilhou Gustavo Paim, candidato à Prefeitura de Porto Alegre, nesta vida política. Claro que ele deve ter alegrias, deve ter feridas. Ontem nós tivemos aqui o Fortunati revelando uma ferida, que foi a puxada de tapete que ele teve, e revelou até o nome, que quem lhe puxou o tapete, segundo ele, foi Tarso Genro. Depois nós vamos ver se ele teve puxada de tapete na trajetória política dele, que é bem mais recente, e se houve puxada de tapete, está aqui, há pouquinho tempo atrás. Mudar de hábitos para combater o coronavírus. É o convite da Unimed. Vamos com a Unimed. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Cuidar de todos nós é o plano da Unimed. E aí, meus amigos? Sempre espero, vou ter uma campainha um dia aqui, viu? Uma campainha só para mim, só para apertar e tocar lá em cima, vai ser um prazer imenso. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Sabemos que uma pandemia não escolhe a hora nem o lugar para acontecer, mas o que já podemos ver é que os médicos sabem onde deve estar quando isso acontece. Deve estar ao lado de cada paciente. Isto vem desde a escolha da faculdade até o exercício profissional da medicina. E são anos e anos de estudos constantes. E agora, apesar de todas as dificuldades que as notícias estão nos mostrando, nós temos também, através das notícias, excelentes resultados e que mostram quanto o esforço dos médicos estão dando certo. Porque para o Cremers, lugar de médico é onde a medicina mais precisa. Atenção, cooperado Unicred. Você ainda não cadastrou as suas chaves Pix? Faça como eu, é simples. Acesse o aplicativo Unicred Mobile e faça hoje mesmo o seu cadastro. Escolha todas as facilidades do Pix com a segurança e exclusividade da sua cooperativa. Escolha cooperar, escolha o Pix Unicred. E nós vamos chamar agora de imediato a nossa médica do Instituto Ecológico Kaplan, do Dr. Gilberto Schwartzman, a doutora Lídia Longinotti. Fale, doutora Lídia. Olá, eu sou Lídia Longinotti, oncologista do Instituto Kaplan. Pacientes oncológicos que já passaram pelo tratamento têm maior risco de desenvolver a doença causada pelo coronavírus? Existem pacientes que já trataram e terminaram o seu tratamento quimioterápico, que estão em segmento, sem evidência de doença, apenas em acompanhamento médico com consultas periódicas, fazendo seus exames. Esses pacientes têm que tomar os mesmos cuidados da população,
eles não estão sob maior risco de contrair o coronavírus. Há mulheres que estão em tratamento com hormonioterapia preventiva para o câncer de mama e homens com câncer de próstata que usam hormônios e não estão em risco maior, pois os tratamentos hormonais não suprimem o sistema imune. Vale ressaltar que os pacientes com câncer não têm maior risco de contrair a doença, mas que os que estão em tratamento ativo têm maior risco de ter complicações pulmonares e necessitar de cuidados intensivos. O Instituto Kaplan segue atendendo os pacientes, pois o tratamento do câncer não pode esperar. Seguimos à risca todas as medidas de proteção ao coronavírus. Obrigado, doutora Lídia Longinotti. Lembrando que nós estamos vivendo aí o Outubro Rosa, né? E nós recebemos a visita aqui do Amigos do Peito, que vieram lá de Cachoeirinha, estão fazendo um brilhante trabalho, né? Mas faz, assim, coisas espetaculares, empréstimo de perucas, atendimento psicológico, orientação jurídica, doação de lenços e por aí vai. E também a tatuagem cosmética para as mulheres que fizeram a mastectomia pelo SUS. Também o integrado nessa campanha estão lá os clubes distrito LD3. Você é protagonista da sua vida. Cuide-se. Está aí o Outubro Rosa. Seu time, inclusive, usou a camisa rosa. Belíssima camisa, diga-se de passagem. Aliás, compôs bem com preto. Agora eu quero saber, vem aí o Novembro Azul. Vai usar camisa azul? Eu uso muito camisa azul. Não, então... eu quero saber se o Inter usa a camisa azul. A gente sabe que a rivalidade Grenal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não permite isso, né? Embora a gente tenha que se orgulhar muito de ter em Porto Alegre. Porto Alegre é uma das 5 cidades no mundo com 2 campeões mundiais. Quer dizer, são 2 grandes patrimônios, Inter, Grêmio e a rivalidade Grenal. Se bem utilizada, eu lembro, Paulo Sérgio, eu pude coordenar, era uma quarta-feira. E 3 campeões brasileiros. E 3 campeões. O Juventude também, campeão da Copa do Brasil. Estava lá em Mas 99. Aí Caxias. Estava lá em 99 no Maracanã, 100 mil pessoas no Maracanã. E aí eu me lembro em 2019, quando o presidente Marcelo Medeiros me ligou, era quarta-feira, sexta-feira ia ser a noite mais fria do ano em Porto Alegre, e ele lembrou um episódio que o River fez no Monumental, que era abrir o Monumental para as pessoas em situação de rua de Buenos Aires e recebê-los na noite mais fria do ano. E ele me perguntou se Porto Alegre toparia. Eu disse, não, amanhã de manhã reunião no meu gabinete. Com a FASC, com o desenvolvimento social, com a segurança, com toda a diretoria do Inter, a gente organizou o evento na sexta, em que foi aberto o Gigantinho para receber 200 pessoas em situação de rua. E terminada aquela reunião, eu liguei para o presidente Romildo. Sei da relação deles, da amizade, disse, olha, Romildo, está acontecendo isso. O Inter abriu, vai ser no Gigantinho, mas não é um evento do Inter. É de Porto Alegre para as pessoas em situação de rua de Porto Alegre. E o Romildo, na hora, me disse, o que tu quiser do Grêmio pode contar conosco. E eu lembro naquela sexta-feira, quando chegaram 2 ônibus com a torcida do Grêmio e com colchões, com cobertores e com alimentos, sendo recebido no Gigantinho sob os aplausos da torcida do Inter. Isso. Olha o poder que tem Inter e Grêmio e essa rivalidade Grenal, a bem do interesse público, mas isso é se bem utilizado. De uma liderança. Eu vejo a sua alegria, porque é uma ação política que deu certo. Então, está entre as suas alegrias na política. Aliás, sua primeira experiência política como candidato foi em 2016? Na verdade, eu concorri a vereador em 2000, quando eu tinha 22 anos. Ah, é mesmo? Essa passagem? E era uma chapa PSDB e PPB, era Ieda e Vilela. E aí, fizesse quantos votos? A época, 1.069. Pô, era uma boa votação. Sim. Para um menino de 22 anos. Eu recém tinha sido, eu me formei, e aí era muito isso, né? O grupo de amigos, assim, não, acho que temos que ter uma candidatura. Pois essa vida na prefeitura, que é a sua vida política, do ponto de vista executivo, parlamentar não existiu ainda, mas do ponto de vista executivo se resume à prefeitura de Porto Alegre. Que tipo de alegrias o senhor teve nessa trajetória? Acho que muitas alegrias. É muito gratificante para alguém como eu, que sou porto-alegrense e amo a cidade de Porto Alegre, vivi meus 43 anos aqui, tu realmente poder ajudar na transformação. Tu poder ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E a prefeitura, o município tem muito isso. A vida acontece no município. É muito diferente da distância que tu tem do Estado ou da União. Até que ponto o senhor teve liberdade para fazer alguma coisa na prefeitura? Liberdade é um conceito meio relativo com o prefeito Marquesano. Porque na prática, houve uma tentativa de lhe caçar, né, o mandato. Foi cassado
de uma forma inusitada, como poucas vezes se viu. Claro que já se viu rompimentos com prefeitos, como em Caxias do Sul aconteceu, em outros momentos, de presidente com vice da República, e por aí vai. Mas até que momento o senhor pôde ser protagonista, ser atuante com o prefeito concordando com as suas ações? Eu tentei, desde o início, primeiro, ter o gabinete aberto para a sociedade em geral. Então, todo mundo que está nos escutando e acompanhou sabe que estava sempre aberto e à disposição da sociedade como um todo. O seu gabinete fica onde? No Paço Municipal. Paço Municipal. No Paço Municipal. E fui em todas as comunidades, estive em todas as assembleias do orçamento participativo, por exemplo. Então, realmente tentei atuar muito. O senhor tem uma sala próxima do prefeito? Tem um salão nobre dividindo os dois. Os dois, tá. E os senhores têm se encontrado na prefeitura? Não temos nos encontrado. Faz tempo que não se encontra na prefeitura? Eu primeiro, as últimas quase 2 semanas, eu estive com Covid, então eu estava mas eu afastado. Retornei agora. Depois que houve nos encontramos ontem no debate da Guaíba. Não, estou dizendo na prefeitura. Raras vezes. Raras vezes. E aí, com esses reencontros na prefeitura, como é que acontecem? Porque o senhor vai às solenidades, é a maior autoridade da prefeitura e normalmente tem o secretário representando o prefeito. Como é que o senhor se sente? Isso aconteceu muito, eu acho que é um desrespeito à instituição, acho que é um desrespeito à democracia. Quando eu fui eleito, democraticamente, vice-prefeito de Porto Alegre, não vice-prefeito do Marquesan, com um mandato até 31 de dezembro de 2020. E o Marquesan fez algo que realmente eu não imaginava de alguém que estivesse à altura de ser prefeito de Porto Alegre. Ele, em um decreto e 2 instruções normativas, ele simplesmente acabou com todas as atribuições, competências, funções, inclusive servidores do gabinete do vice-prefeito, que tem um mandato democrático. Eu tive que entrar na justiça, Paulo Sérgio. E a justiça decidiu óbvio. Primeiro uma liminar, depois o Ministério Público e depois uma sentença. Todos eles unânimes, dizendo o que o prefeito faz é perseguição política e é mero interesse pessoal. E ele não está fazendo o que é o papel de um prefeito, que é interesse público. Quem está no exercício de um cargo da autoridade de um prefeito e de um vice-prefeito não age por interesse pessoal. Tem que agir pelo interesse público e pelo bem comum. E o judiciário disse... Ele não age pelo interesse público. Ele age como perseguição política. Onde é que deu e racha interesse do pessoal. Prefeito com o vice-prefeito? Acho que tem uma série de questões, quando tu fala até que ponto teve a liberdade. O Marquesan é um sujeito absolutamente centralizador. Tu pode ter 20 pessoas numa sala, 19 com uma posição, se a posição dele for outra, não. É ele que... Acredito. Mas enfim... Mas é uma pergunta pertinente. O senhor sentia determinados ciúmes em função de algumas atitudes suas, não? Eu acredito que sim. Sim. Inúmeros momentos quando tinha, especialmente que as pessoas quando iam na prefeitura iam para conversar comigo, realmente ali para resolver os problemas, sentia assim alguma dificuldade nesse sentido. Acho que tem muitos momentos que pode levar a isso. Eu até ontem referi a algo que para mim é um momento crucial, que foi no dia 10 de maio de 2019, era uma sexta-feira, quando o prefeito estava de licença paternidade e me ligaram para dizer que teriam mais de 20 contratos de publicidade, de mais de 20 milhões de reais, que eu precisava assinar naquela sexta-feira. E eu fui atrás da Procuradoria do Município para entender o que era isso, né? E quando foram questionar, lá disseram, mas como assim o prefeito em exercício não sabe se a gente está sendo cobrado com urgência que ele quer assinar hoje? E aí eu vi aquilo que para mim era absolutamente fora da razoabilidade, me recusei a assinar, recebi uma pressão muito grande do chefe de gabinete dele, que depois virou secretário do Christian, e depois do próprio prefeito, dizendo, eu vou retornar de licença então para assinar, porque eu estou discutindo isso há 3 meses. Eu disse, esse é o primeiro erro, porque eu estou sabendo isso hoje. Numa sexta-feira, já era final de tarde, e não acho, porque nunca Porto Alegre gastou, numa única campanha, num semestre, 20 milhões de reais. Eu disse, não acho que seja razoável, não acho que seja proporcional, sei que isso aqui tem impacto no período eleitoral, que aumenta a média que pode gastar no primeiro semestre do ano eleitoral, e não acho isso legal, e acabei me recusando a assinar. O prefeito disse que ia retornar para assinar, é claro que não retornou, é claro que era uma forma de me pressionar a assinar, até agora eu confesso que não sei, Paulo Sérgio, à época, dei o benefício da dúvida. Eu não sentia esse rompimento ainda tão claro. Eu não achei que tivesse qualquer má-fé. Achei que realmente não tinha percebido a ilegalidade que estava ali. E eu alertei e avisei. Isso aqui é ilegal.
Tanto que eu não assinei na sexta, na segunda-feira houve um corte de 50%. Perfeito. O momento que vivemos reforça a necessidade de atenção a tudo que envolve a saúde. Precisamos conhecer as propostas dos candidatos às prefeituras do Rio Grande do Sul. Por isso, o Cimeres está realizando uma série de painéis em diferentes pontos do nosso estado, para tratar especificamente do tema. Como está aí no seu vídeo, participe do painel Cimeres Saúde na eleição 2020. Hoje, dia 28 de outubro, às 19 horas, os candidatos à Prefeitura de São Leopoldo vão estar com o Cimeres. Acompanhe no canal Cimeres no YouTube. Cimeres, defender os médicos é defender a saúde. Para quem vai o seu sorriso hoje? O senhor tem direito ao sorriso para quem quiser. Se o senhor tiver que sorrir hoje, vai sorrir para quem? Hoje é o dia do servidor público. Eu sou filho de pai e mãe servidores públicos, então a todos os servidores públicos que têm realmente a missão de servir ao público e cumprem essa missão, entendendo que o serviço público só tem uma finalidade, que é prestar bom serviço ao cidadão, estar a serviço da sociedade e fazer uma Porto Alegre melhor. Os servidores públicos de Porto Alegre que se dedicam a uma Porto Alegre melhor. Então, e o sorriso, onde é que está? Sorriso. Aí, esse é o seu sorriso. Quem quer saber para onde vai o seu sorriso, e deve ter gostado muito, tenho certeza que gostou, é a Uniodonto, que tem um time de mais de 20 mil cirurgiões dentistas. A Uniodonto está convidando para que você conheça a maior cooperativa odontológica do planeta. Sorria com a gente, sorria sempre, sorria com a Uniodonto. Acesse o www.uniodonto-rs.com.br. É tão bom quando falamos de saúde, e especialmente como falamos de saúde aqui no Pampa Debates. Melhor ainda quando falamos no colágeno da Oiti, que ele está aqui na minha mão, ó, que eu estou usando e estou adorando, olha aqui, ó, e funcionando, está me fazendo um bem enorme. Saiba que ele tem vários tipos de colágenos e por isso, não é um colágeno comum que nós estamos falando, pela multiplicidade que existe. Nós estamos falando colágeno hidrolisado, que tira as dores que nos incomodam no dia a dia, especialmente ao levantar. Ele também combate e previne o reumatismo e é um composto de magnésio que trabalha no fortalecimento dos ossos e até no fortalecimento dos dentes. E também no funcionamento neuromuscular. O colágeno mantém a função articular, tratando aquele movimento que você fazia e já não consegue fazer mais. Isto acontece pois o seu corpo precisa repor o colágeno. O colágeno tipo 2, colágeno hidrolisado que possui vitamina D altamente concentrada para potencializar o funcionamento muscular e a absorção de vitaminas. Ligue agora mesmo no 5130-035443, como está no seu vídeo. Ou você prefere comprar em outro local. Está aí à vontade pelo telefone. E você, pelo telefone, terá 50% de desconto. E leva este brinde espetacular. Uma pomada que é do tempo da minha avó, mas que é utilizada até hoje e altamente capaz, popularmente conhecida como canela de velho. Então ligue 5130-035443. Ganhe o brinde e 50% de desconto. A CDL Porto Alegre tem preparado uma série de conteúdos exclusivos, com dicas e análises para você entender o cenário que estamos vivendo e as vendas. Acesse o cdlpoa.com.br e baixe o material gratuitamente. Agora vamos às questões de Porto Alegre. O senhor, como poucos, conhece Porto Alegre. Nasceu aqui, em Moinhos de Vento, vive em Petrópolis, rodou Porto Alegre como vice-prefeito. Conhece tudo de Porto Alegre. Quais são os principais problemas da cidade, no seu entender? Hoje a gente vive, muito obrigado pela pergunta, Paulo, hoje a gente vive uma crise muito forte em Porto Alegre. Não dá para botar tudo na conta da pandemia. Quem anda por Porto Alegre vê muitas pessoas em situação de rua. Claro que em 2016 já tinha um número de mais de 4 mil pessoas em situação de rua, só que mais de 50% estavam nas ruas há 5 anos ou mais. Quem anda nas ruas de Porto Alegre hoje vê muitas pessoas em situação de rua que estão ali há 1 mês, 2 meses, provavelmente perderam seu emprego, não conseguiram pagar seu aluguel e hoje tu tem crianças nas sinaleiras. E isso é muito grave. E ao mesmo tempo quem anda por Porto Alegre vê muita placa de aluga-se e vende-se. Se vê uma
crise econômica muito grande. Então, acho que essa crise social e essa crise econômica que Porto Alegre enfrenta são dois grandes desafios que a gente precisa realmente destravar a economia de Porto Alegre, gerar emprego e renda, fazer a roda da economia girar, para que a gente possa gerar inclusão, para que a gente possa atender às necessidades, para que a gente possa realmente ter uma Porto Alegre melhor. Bom, dentro desses problemas que o senhor elencou em Porto Alegre, obviamente é uma pergunta que cabe. O senhor faz parte dessa gestão. O senhor se acha culpado por não ter resolvido, estamos em final de gestão, os problemas até aqui, ou o senhor não teve a força, como já revelado, para ajudar a resolver? Eu acho que culpa é um sentimento muito cristão, assim, a gente pode pensar em responsabilidades, acho que todos nós temos as nossas responsabilidades. É semântica. Como vice, eu tenho que assumir, sim, responsabilidades. Trabalhei muito para tentar cumprir a minha missão da melhor maneira possível. Tive muitas dificuldades pelo centralismo do prefeito, realmente, se a decisão... O senhor nunca teve uma atribuição específica, cuida disso? Tive, eu fui... Agora mesmo, o presidente da República designou o vice-presidente da República a cuidar da Amazônia. No início do governo, eu respondi pela Secretaria de Administração e pela Secretaria de Gestão, antes de ter o secretário. Posteriormente, eu respondi como secretário de Relações Institucionais, que fazia a relação realmente com todas as entidades, com a sociedade civil, com o orçamento participativo. Então, cuidei muito ao longo do período do orçamento participativo. Tive a oportunidade de ser o coordenador do grupo de trabalho da Orla, que concluiu e entregou no dia 29 de junho de 2018 o trecho 1, Parque Moacir Scliar, da usina do gasômetro até a Rótula das Cuias, e também coordenei o grupo de trabalho que começou em 2018, em outubro de 2018, e até outubro de 2019 validou mais de 4 mil itens de orçamento, mais de 27 projetos, fez a licitação do trecho 3 da Orla, da Foz do Arroio Dilúvio, ali na Ipiranga, até o Parque Gigante, e que concluiu, então, com assinatura de contrato, início de obras, de uma obra que está em andamento, que tinha uma previsão de 12 meses, que vai atrasar um pouco, mas, sim, eu tive algumas atribuições, e as atribuições que eu tive, elas foram cumpridas e entregues da melhor maneira possível, realmente com liderança, com envolvimento da sociedade. O grupo de trabalho do trecho 3 da Orla, Paulo, eu reuni mais de 20 funcionários nesse grupo, tinha um comissionado, o resto tudo de carreira, e a gente fez em um ano o que o trecho 1 da Orla tinha levado mais de 3 anos. E isso demonstrou realmente um planejamento, um acompanhamento semanal, um trabalho em equipe que deu um resultado. Pois é, e aí quando você olha para o trecho 2, nós estamos vendo aí editais e propostas inexistentes, desertas. Por que isso está acontecendo? Mal feito edital, exigências absurdas. Eu acho que a gente tem uma corrida... A roda gigante saiu do último edital? Não, segue como um dos atrativos. Não, porque eu outro dia discuti com um amigo meu, que tinha interesse até nesse trecho 2, ele disse, não, mas enquanto tiver roda gigante eu não entro. Primeiro, qual é absurdo. A grande questão, Paulo? Um governo, é isso que eu me comprometo... Continua a exigência da roda gigante? Seguir a exigência da roda gigante. Agora lançaram de novo o edital. Né? Com a roda gigante. Qual é o grande problema que se tem? Aí é importante. Eu quero ser prefeito de Porto Alegre que trabalhe desde o primeiro dia. Não adianta lançar editais no final de um último ano de governo, especialmente em meio a uma pandemia. Aí tu tem a dificuldade do mercado público, aí tu tem a dificuldade do trecho 2, aí tu tem uma série de dificuldades que acontecem naturalmente no final de governo e especialmente em meio a uma pandemia. Então, o trecho 1 e o trecho 3, eles tinham projeto. O trecho 2 não tinha projeto. Até essa foi uma briga muito grande que eu tive, porque o trecho 3 tinha projeto e parte dos recursos. E o Marquesan queria, porque queria colocar o trecho 2 e o trecho 3 juntos. Ou seja, o trecho 3 já está paralisado. Aí, depois que teve o sucesso, no dia 29 de junho de 2018, da entrega do trecho 1, eu consegui convencer o prefeito de que a gente tinha que fazer o trecho 3. E, graças a Deus, o trecho 3 realmente andou, destravou e está em andamento. Então, me parece que aqui tem uma instabilidade e uma ausência de liderança. E eu falo isso com toda tranquilidade. 46 meses de governo, 59 trocas entre secretários e secretários adjuntos. E isso atrapalha. Quando a gente vai falar no trecho 2, numa concessão, a gente fala na Secretaria de Parcerias Estratégicas. A iluminação pública, por exemplo, a PPP da iluminação pública é muito bem-vinda. Trocar os 104 mil pontos por 104 mil pontos de LED. A cavalhada, por exemplo. Estão sendo trocadas as primeiras lâmpadas num 4º ano de governo. Belo Horizonte faz em 2016.
num 4º ano de governo, trocando as primeiras lâmpadas. E por que isso? Porque o secretário que concebeu o projeto não está mais. Quem foi o secretário? O secretário Bruno Vanuzzi. O secretário adjunto que concebeu o projeto junto não está mais na prefeitura. A diretora responsável pelo projeto, à época, também não está mais na prefeitura. Quando a gente fala nas obras da Copa, diz, mas estão atrasadas. A secretaria responsável pelas obras da Copa e por financiamentos muitos perdidos está na 4º secretário em 4 anos de governo. É claro que isso gera problema. Quando eu falo em várias placas de aluga-se e vende-se em Porto Alegre, nós estamos no 5º secretário de desenvolvimento econômico. E quando a gente fala em crianças nas sinaleiras e pessoas em situação de rua, em 4 anos de governo, Paulo, nós estamos no 6º secretário de desenvolvimento social. Essa instabilidade, essa ausência de liderança, essa ausência de conseguir montar um time, uma equipe, e todos trabalhando junto, remando para o mesmo lado, prejudicou muito Porto Alegre ao longo do tempo. E eu tentei trabalhar muito para evitar isso. Se muitos outros secretários não saíram, muitos foram na minha sala e eu consegui convencê-los a sair ou ficar pelo menos mais tempo no governo. Mas a instabilidade e a dificuldade de lidar com o Marquesan, eu sou um desses 59. Se enrolou no mercado de trabalho? Pois desenrola. Faz o Senai. Como está no seu vídeo, é hora de se atualizar, sair mais forte e preparado neste momento. São mais de 20 cursos para você virar referência. Escolha a opção que mais tem a ver com você no site senairs.org.br/curso técnico ou pelo telefone 0800 051 8555. E nós temos que falar em alimentos, porque alimento é saúde. Pois o alimento é uma fonte de nutrientes e é muito poderosa, capaz de manter a imunidade, a saúde e o bem-estar de todos. E é por isso que produtores rurais de todos os cantos desse imenso Rio Grande continuam acordando cedinho para trabalhar, para que a população continue com comida na mesa e com a saúde em dia. Vamos juntos superar os desafios da pandemia. Esta mensagem é do Senar do Rio Grande do Sul e de todos os produtores rurais do nosso muito querido e valoroso Rio Grande do Sul. Em tempos de pandemia, o ato de morar nunca foi tão importante, não é mesmo? E quem entende bem sobre casa e apartamento há bastante tempo é a Imobiliária Central de Imóveis. Por quê? Porque ela está há 32 anos no mercado. Tem 32 anos de experiência e valores. A Central de Imóveis trabalha com aluguel e venda de imóveis, além de serviço de administração de condomínios. Sendo uma imobiliária de origem familiar, tem como diferencial o atendimento qualificado, exemplar. E isto se deve graças aos pilares da família Central de Imóveis. Atenção, carinho e cuidado são os pilares. Então já sabe, precisa de administração de condomínio? Quer comprar ou alugar uma casa ou apartamento? Conte com a Central de Imóveis. A Central de Imóveis fica na Rua José do Patrocínio, 385, no bairro Cidade Baixa, na nossa capital. Por falar na nossa capital, não lhe dá uma imensa tristeza, aliás, deve dar e dá em todos nós, e claro que dá, é a questão das nossas favelas, dos nossos bolsões e cinturões de miséria, com esgoto a céu aberto, com crianças desnutridas, com crianças convivendo com lixo. Como é que se resolve essa questão? Como é que se tira as pessoas das ruas? E cada vez temos mais pessoas acampadas nas ruas, acantonadas em tocos de árvore, como se vê na subida para cá. Como é que se resolve isso, meu caro Gustavo Paim? É muito triste isso em Porto Alegre e por isso, Paulo, é realmente o nosso plano de cidade. E eu peço a todos, acompanhem os planos de governo, todos os candidatos. A gente chama de plano de cidade porque queremos discutir Porto Alegre para além do próximo mandato, para além dos 4 anos, fazer realmente uma discussão muito séria sobre Porto Alegre. Nosso primeiro item do plano de cidade, da professora Carmen Santos e eu, da nossa coligação, que eu tenho certeza que é o melhor plano para tirar Porto Alegre da crise, ele trata de desenvolvimento econômico e de transformar Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica. A gente precisa destravar Porto Alegre, desburocratizar Porto Alegre. Primeiro,
regulamentando a lei da liberdade econômica, deu de alvará para atividades de baixo risco. A gente fala em 287 atividades que tu tira o alvará, que tu tira a questão de taxa, que tu tira a burocracia, tu permite destravar a economia, colocando prazos máximos para todos os órgãos públicos, para que a gente não tenha empreendimentos que levam décadas para sair do papel, para que a gente realmente possa ter, se não cumpridos os prazos, ter a aprovação tácita, boa-fé, presunção de boa-fé do empreendedor, ter todos os serviços na forma digital, ter realmente uma primeira fiscalização pedagógica, o poder público se colocando ao lado do empreendedor. Como é que eu vejo a solução desses problemas, Paulo Sérgio? É realmente destravando a economia de Porto Alegre. É permitindo que a sociedade faça a roda da economia girar. É o poder público parando de atrapalhar. Porto Alegre é uma cidade muito burocrática. Se a gente transformar Porto Alegre na capital nacional da liberdade econômica, se a gente realmente gerar emprego e renda, movimentar a economia, eu tenho certeza que isso vai gerar inclusão, emprego e a gente vai melhorar as dificuldades sociais de Porto Alegre. Incentivos, por exemplo, relacionados ao ISS, ao IPTU e nessa mesma linha de raciocínio, o senhor vai interromper as parcelas de aumento do IPTU? Até porque tem regiões que precisam de incentivo. E eu chamo de cidades zumbis, que é Voluntários da Pátria, a cidade fantasma que está na Farrapos, sem falar nas misérias que vivemos em nossas periferias. O senhor pensa em incentivo? O senhor pensa em parar com esse aumento escorchante de IPTU que nós tivemos, em que felizmente a Câmara de Vereadores aprovou? Sabe que no primeiro programa de governo que eu fiz, foi uma sexta-feira, o primeiro programa eleitoral, eu apresentei 5 medidas concretas para tirar Porto Alegre da crise. A primeira delas é transformar Porto Alegre numa cidade mais competitiva. E isso está diretamente ligado com o ISS. Porto Alegre é uma cidade que tem uma tributação muito elevada e isso torna Porto Alegre uma cidade menos competitiva. Nós perdemos empregos e empresas não para outros estados, perdemos também, mas perdemos para Cachoeirinha, para Gravataí, para Eldorado, para inúmeras cidades da região metropolitana. Só para você ter uma ideia, um dos setores mais atingidos, que é o setor de eventos, congressos, feiras, parou lá em 18 de março e tem muita dificuldade de retomar. O ISS em Porto Alegre é de 5%, Curitiba é de 2%. Então, sim, a gente precisa ter uma política em relação ao ISS para tornar Porto Alegre uma cidade mais competitiva. E eu não vou longe para dar exemplo de como funciona. Esteio, aqui do lado, reduziu no meio da pandemia a alíquota de ISS de 118 serviços e aumentou a receita, não diminuiu a receita. Esse foi o primeiro. O segundo tem o IPTU dos imóveis comerciais. A gente teve, com a mudança da planta genérica de IPTU, um aumento da base de avaliação dos imóveis na ordem de 60% a 70%. Então, o fato gerador ou a base de tributação aumenta 60% a 70%, em média. O IPTU comercial, ele tinha uma alíquota de 1,1%. Reduziu para 0,8%, mas está previsto para 2022 um aumento para 0,9%. E para 2025 um aumento para 1%. Ou seja, uma redução de só 10% da alíquota. Numa pandemia, num pós-pandemia, a gente viu, durante 7 meses de pandemia, a maioria dos comércios ficaram fechados cerca de 4 meses. Aí, o senhor parece que está justificando o aumento do IPTU. Não, pelo contrário. Então, eu estou propondo que não se tenha essa progressividade das alíquotas em 2022 e 2025. É absolutamente inaceitável isso. Não consegue mais fazer, né? Não, é que para 2022 vai aumentar para 0,9% e para 2025 para 1%. Então, sim, 2021 nem que queira não consegue mais fazer. Imediatamente cancelar esse aumento da progressividade da alíquota. Em relação aos imóveis residenciais, eu quero no primeiro dia propor o diferimento, a não aplicação do aumento do IPTU para os próximos anos, para que realmente o governo possa, no primeiro ano, rediscutir a lei a ponto de ver todas as dificuldades que ela criou em inúmeros espaços da nossa cidade de Porto Alegre. Então, isso eu apresentei no meu primeiro programa de governo. E, além disso, também tirar o nosso projeto de pedágio do centro de Porto Alegre, que não tem nenhuma razão de ser. Quem anda pelo centro de Porto Alegre vê pessoas em situação de rua, comércio ilegal, aluga-se e vende-se, e o prefeito quer criar ainda um pedágio para realmente acabar com o coração, com o centro de Porto Alegre. Então, também retirar o projeto de pedágio do centro de Porto Alegre e mais um projeto que é muito simples, Paulo, mas é importante fazer, que é o Nota Legal, que é realmente quem presta serviços e aí recolhe o ISS, e isso tem a formalidade, é importante para a prefeitura, consiga, tendo a nota, um desconto também no IPTU,
para que a gente possa, com isso, ter incentivos com desconto no IPTU e até com isso aumentar a arrecadação em Porto Alegre. Então são medidas concretas para tirar Porto Alegre da crise. Perfeito. Você conhece todas as formas de ter a Panvel bem pertinho de você? Nós conhecemos várias. Só olhar a paisagem de Porto Alegre, sempre tem uma Panvel por perto. Mas tem uma muito especial. Basta baixar o aplicativo acessando o site panvel.com. panvel.com ou ligue para o Alô Panvel 5132189000, como está aí no seu vídeo. Panvel bem você. Aliás, o Júlio Ricardo Motim, o Júlio Motim Neto, né, estão me mandando aqui um presente da Panvel. Então já deixo aqui para o senhor receber depois, já está aqui. E para ficar mais perfumado aí para enfrentar os eleitores de Porto Alegre, ou ir ao encontro dos eleitores, que é a melhor expressão de tudo isso. E eu quero lhe propor agora um brinde, né? Um brinde da Casa Valduga, a família Valduga, a mais premiada do Brasil. Lembrando que o Casa Valduga 130, que já é espetacular, mas o 130, Blanc de Blanc, me perdoe, foi eleito o melhor espumante do mundo em março no concurso francês Vinalier. Agrega representações, está aí para que você, que trabalha com restaurantes, comércio de bebidas, compre as suas bebidas da Casa Valduga, com Juarez ou Felipe Loureiro. Telefone 98-332-1133. 98-332-1133. E lá de Pelotas vem o pão de mel, folhado, doce, mignon, os biscoitos Zezé são um sucesso para toda a família. Vá até o supermercado mais próximo e garanta os seus. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 52 anos unindo pessoas. E já está aqui os seus biscoitos Zezé também. O senhor que não deve estar se alimentando bem aí em plena campanha eleitoral, já vai ter uns biscoitos Zezé aí para adoçar a sua vida. Perfeito? Agora, antes de entrarmos com o Gimo na fase final do programa, tem uma questão ligada ao nosso rio. O nosso rio é apaixonante, o Rio Guaíba. É a melhor expressão, vamos dizer assim, do meio ambiente de Porto Alegre, é o Rio Guaíba. A melhor expressão esportiva de Porto Alegre deveria ser o rio. E não é, nós estamos de costas para o rio. Nós não temos uma marina pública. O Cais Mauá, ninguém assume a liderança, vamos resolver, vai onde for. Eu sei que é um tripé aí de administração que divide entre a União, entre o Estado e o município. Mas alguém tem que pegar esse touro à unha. Está aí o embarcadeiro já é um passo à frente. E o Marco Zero é importante, o Marco Zero foi muito bem colocado, embarcadeiro e Marco Zero, para começar um processo de revitalização. A usina do gasômetro pedindo socorro, pedindo reparos, parada há mais de 4 anos, também uma expressão cultural da cidade. O que o senhor pensa do Rio Guaíba como um todo e essa composição com o Cais do Porto e com os espaços culturais que nós temos à margem do rio e essa possibilidade esportiva com a marina pública? Eu quero entrar nisso e quero ir um pouco além, se tu me permitir, mais amplamente. Primeiro, a gente tem realmente o nosso Lago Guaíba, com seus 78 quilômetros de orla e que um trecho revitalizado de 1,3 km, inaugurado em 29 de junho de 2018, no primeiro final de semana levou 60 mil pessoas para lá. Isso mostra o potencial que tem o nosso Guaíba. Tu junta o Cais Mauá, que precisa ser destravado, e o Marco Zero, eu tive o prazer de, junto com a Cais Mauá e junto com o pessoal do Tornac, com o Eugênio, todo mais, o Dodge, conseguir realmente destravar as licenças, com a DC7 destravar as licenças para que a gente pudesse ter o Marco Zero como realmente um gostinho, para que o cidadão vá lá e olhe. Porque quando a gente vê o trecho 1 e vai 60 mil pessoas, é isso. Mas só 1,3 km, e por que não o resto? Quando a gente vê o embarcadeiro também, as pessoas vão lá, vão ver os containers, a gastronomia, a parte de lazer, e vão dizer, tá, mas e o resto? E os outros 14 armazéns? Por que só o armazém A7? Então, Cais Mauá, trecho 1 da orla Parque Moacir Scliar. O trecho 2, e ali tem que ter uma marina pública, ali é uma das divergências que eu tenho. Isso sim tinha que estar no projeto. Uma exigência de marina pública no trecho 2. Não está no projeto? Não está como exigência.
Pode ser feita, mas não está como exigência. E ali é um local que todo mundo apontava como necessário para uma marina pública. Aí tu pega o trecho 3, que é mais... Já está o braço pronto, uma barbada fazer uma marina que pública. é mais esportivo e que vai da Foz do Arroio de Luva até o Parque Gigante, 27 quadros esportivos, a maior pista de skate da América Latina. Tu junta logo ali, tem a prainha do Iberê Camargo, que, olha, já é um lugar muito bonito, é só o poder público com parceria privada. Gente, o fim de semana retrasado ali, impressionante aquela prainha. Tu desenvolve aquilo rapidamente, dá mais qualidade. Tu junta logo em seguida, tem o Pontal do Estaleiro. Vai ter o Parque do Pontal, um parque público de 3 hectares e o primeiro Doubletree Barrilton do Brasil. Tu vai um pouquinho, tem os clubes de vela e depois tem toda a zona sul de Porto Alegre, a nossa Orla de Ipanema, que também, um pouco de atenção e com parcerias, tu consegue revitalizar e tornar todo esse Guaíba, toda a nossa Orla, muito melhor, com mais qualidade, com mais segurança, realmente botando de frente pro Guaíba. Mas mais do que isso, nós precisamos estar no Guaíba. E aí envolve o turismo náutico, envolve o transporte hidroviário, envolve um turismo envolvendo as nossas ilhas. Nós temos um arquipélago com 17 ilhas. E eu saio um pouco do Guaíba, se me permite, Paulo, para entrar. Nós temos a segunda capital em zona rural do Brasil. Só perde para Palmas do Tocantins. Turismo rural, onde é que está isso? Porto Alegre é uma cidade de turismo de negócios. Porto Alegre é o segundo polo médico do Brasil. Só perde para São Paulo. Turismo médico. O nosso 4º distrito. Porto Alegre é capital nacional da microcervejaria, mais de 40 microcervejarias, turismo cervejeiro. Porto Alegre tem Inter e Grêmio, uma das 5 cidades do mundo com 2 campeões mundiais. O turismo futebolístico. Gramado, Paulo, é o segundo maior destino turístico do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. Não tem aeroporto lá. Ele desce em Porto Alegre. Só que aluga um carro ou pega um transfer e vai direto para Gramado. A gente está lançando o Stop Over Porto, um programa de incentivo para que esse turista, que vai não só para Gramado, para Canela, para Bento Gonçalves, a capital nacional do vinho, um brinde ao prefeito Pazim, já que falamos da vinícola Valduga, então realmente poder reter esse turista, pelo menos 2 noites em Porto Alegre, ocupando a nossa rede hoteleira, consumindo nos nossos restaurantes, movimentando o nosso comércio, conhecendo Porto Alegre. Por isso a gente precisa também de um calendário de eventos, Paulo. Um calendário de eventos em que sempre que o turista desça aqui tem alguma atividade. Nós temos o nosso acampamento Farroupilha, nós temos o aniversário de Porto Alegre, nós temos o nosso carnaval, seja o de rua ou o competitivo, nós temos o nosso Réveillon, nós temos inúmeras alternativas em Porto Alegre de criar realmente um roteiro, um calendário turístico em Porto Alegre. E nossa linha turismo, Paulo, a nossa linha turismo é estatal. Quer dizer, realmente conceder para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa fazer tantos roteiros quanto o mercado demonstre que seja possível em Porto Alegre. Eu já penso no tour cervejeiro, no tour futebolístico, na linha para a área rural de Porto Alegre, para o nosso 4º distrito, para os nossos equipamentos culturais. Quem vai na Noite dos Museus em Porto Alegre vê dezenas de milhares de porto-alegrenses bem ocupando o centro de Porto Alegre na Noite dos Museus. Então, turismo cultural, turismo de eventos, precisamos de um centro de convenções e eventos, e se não vem o dinheiro do governo federal, então nós precisamos de parceria com a iniciativa privada. Porto Alegre tem mais de 2.000 matrículas, se pode permutar por área construída, e se fazer um centro de convenções e eventos com a parceria da iniciativa privada para colocar Porto Alegre no roteiro dos grandes eventos, das grandes convenções, seguindo a nossa vocação de turismo de negócio. Então, o Guaíba, mas as muitas potencialidades de Porto Alegre demonstram que o turismo também é uma ferramenta de retomada imediata da economia, de geração de emprego e renda e de tornar Porto Alegre uma cidade melhor para 1,5 milhão de habitantes. Nós estamos rumando assim para o ponto final, quando nós vamos ter as últimas posições do candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Gustavo Paim, que ele está aí numa composição com Progressistas e Avante. Porto Alegre pra ti é a coligação. Depois da mensagem de Dimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Dimo, qualidade comprovada. Mas não podemos esquecer da telemedicina, da Rio Grande Seguros e Previdência e também da nossa Icatu Seguros e Previdência. Vamos a ela. Em tempos assim, é que nós mostramos quem somos. Somos quem neste momento leva proteção, cuidado e saúde aonde você estiver.
Somos quem oferece, até o fim do ano, um benefício gratuito para nossos clientes de seguro de vida com Previdência. A telemedicina. Somos a Rio Grande Seguros e Previdência. Está aí a telemedicina da Rio Grande Seguros e Previdência e da nossa Icatu Seguros. Agora, o senhor que fez um descortinar da Porto Alegre, e o senhor viveu lá na administração, mandando mais ou menos pelo conflito com o prefeito, que medidas diferentes das que o prefeito tomou, o senhor tomaria nesta emergência que tivemos aí, nessa calamidade com o coronavírus, com a Covid-19? Primeiro, Paulo Sérgio, se todos nós, num primeiro momento, nos solidarizamos, eu fiz isso, então logo os primeiros decretos, me solidarizei e me coloquei à disposição, mas por obviamente não foi chamado nem ouvido, o prefeito na sua autossuficiência, na ausência de querer ajuda, em momento algum realmente quis me inserir dentro disso. Se num primeiro momento todos nós nos solidarizamos, a verdade é que as medidas de Porto Alegre se demonstraram muito equivocadas. E a ausência de liderança, de estabilidade na condução da pandemia, a gente sabe uma pandemia muito difícil, mas agravaram muito a crise social e a crise econômica de Porto Alegre. Faltou estabilidade, Paulo. Primeiro, os primeiros fechamentos são de 18 de março, fica Porto Alegre 60 dias fechado, vai abrir alguma parte da economia só lá em 19 de maio. Quando é sabido que as dificuldades maiores das internações em Porto Alegre são nos meses de inverno, junho, julho e agosto. Porto Alegre ficou fechado mês de abril e maio, de maneira absolutamente equivocada e com muitas instabilidades. Eu lembro alguns marcos. Dia 12 de junho se permitiu, o prefeito disse que ia permitir a abertura do comércio para comércios que faturassem até 360 mil no ano. No dia 14, mudou para 4 milhões e 800 mil. Onde é que está a lógica nisso? O vírus... Olha o balancete. O vírus eletivo tinha olha o vontade de balancete. pegar com quem ganha mais, né? A construção civil. Não estava dando bola. A construção civil, obras públicas era permitido, obras privadas não. E eu não estou falando obras públicas essenciais. Estou falando também obras públicas cosméticas. Qual era a diferença para a obra privada? O vírus teria medo da burocracia. A questão da orla, num primeiro momento, não se pode fechar a orla. Alguns dias depois, se fecha a orla sob pena de multa. A questão da máscara. Num primeiro momento, não há que se usar máscara. Não há evidências científicas do uso de máscara. Logo depois, ou se usa máscara ou multa. Em um dado momento também, 21 a 23 de junho, esses são os dias. Num primeiro momento era bandeira vermelha, mas com alguma flexibilização, permitindo restaurantes até um determinado horário. Dia 23, 2 dias depois, não pode. Bandeira vermelha com traços de bandeira preta. Então, a instabilidade, só para você ter uma ideia, quando eu falo em 59 trocas de secretário, no meio de uma pandemia, nós estamos em 7 meses, são mais de 10 trocas de secretário no governo. Então, essa instabilidade, essa ausência de liderança, essa condução errante do prefeito de Porto Alegre, eu teria feito muito diferente, Paulo. E eu não tenho dúvida que essa instabilidade agravou ainda mais a crise social e a crise econômica que a gente enfrenta para além da pandemia. Não é por outra razão que Porto Alegre só não fechou mais postos de trabalho do que Rio de Janeiro, entre as capitais. Quer dizer, o que nós sofremos com mais de 26 mil postos de trabalho fechado em Porto Alegre na pandemia também está muito na conta do prefeito. Vamos falar da cidade, dos buracos, das crateras de Porto Alegre. Eu fico me lembrando de um cidadão lá em Tubarão que tinha um apelido de Zé do Coqueiro, tinha um coqueiro na frente de casa. Cortou o coqueiro, virou Zé do Toco. Aí, claro, não gostava dos apelidos, aí tirou o toco, aí ficou Zé do Buraco, tapou o buraco, Zé do Buraco tapado. E Porto Alegre nós estamos vivendo uma cidade dos buracos. E quando são tapados, é a cidade dos cucurutos, que logo desaparecem porque não existe a base dos buracos para impedir que a erosão destrua novamente aquela camada que se colocou de asfalto. E é dinheiro que vai embora, colocado um asfalto num local em que não é pertinente ser colocado daquela forma. Como é que se resolve a situação dos buracos, Gustavo Paim? Tem que ter muito cuidado com a zeladoria de Porto Alegre, isso é fundamental. Eu sou do tempo que cada praça tinha um zelador. Ele cuidava sozinho de toda a praça.
Era uma maravilha. Tinha ali a sua casinha, tinha ali os instrumentos. Ele chegava de manhã, trabalhava o dia inteiro, ia embora de noite. Era um espetáculo. Todas as praças lindas, quadras de futsal funcionando. Na época não era futsal, era futebol salão. Mas uma maravilha. E esses bons tempos não vão voltar. E esse Os bons tempos de Porto Alegre sem buraco. E esse é o primeiro momento, dos primeiros anos, os primeiros 2 anos do governo, acabou se investindo muito pouco em tapa-buraco e isso cobra um preço também. Então, primeiro, tem a questão estrutural, realmente fazer algo mais estrutural, em função da gente saber que o asfalto é uma camada flexível e a parte de baixo é fundamental sob pena de LCD, então esse cuidado tem que se ter. A qualidade no serviço, a fiscalização no serviço, o investimento em drenagem. Porto Alegre sofre muito com a questão de alagamentos e isso também prejudica muito a cidade. Quem é da zona do Maitá, do 4º Distrito, da Zona Norte, do Extremo Sul, sabe que sofre muito com buracos em Porto Alegre, sofre muito com alagamento, sofre muito com a falta de drenagem. Então precisa realmente cuidar. Educação ambiental, limpeza de boca de lobo, hidrojateamento, microdrenagem, a macrodrenagem, investimento nas nossas casas de bomba, para que a gente não tenha acúmulo de água e não tendo acúmulo de água também não gerar mais problemas de erosão e buraco e realmente cuidar com zelo de Porto Alegre. Porto Alegre merece um prefeito que cuide desde o primeiro dia da cidade, que realmente goste de Porto Alegre e que esteja não trancado no seu gabinete, governando do gabinete, mas realmente nas ruas, acompanhando as dificuldades de cada porto-alegrense e as dificuldades da cidade de Porto Alegre, para cuidar realmente no local, com atenção, das dificuldades, dos buracos, dos alagamentos, dos serviços que Porto Alegre sofre e carece muito. De aniversário hoje, o deputado federal Alessandro Molon, a amiga do Eric, nosso colega aqui da Rede Pampa, Júlia Roberts, o José Roberto Pires Weber, a Daniela Rosito, Nereu Dávila, um abração, Nereu Dávila, Rejane Bier, um abração ao Cláudio Bier, parabéns, Rejane, o Carlos Alberto Toyer, nosso colega lá da Record, o Antônio Carlos Maineri, a Ana Paulo Schuch Mata, o Calbi Ayubi e o amigo do Nestor Rain, Eros Ramazotti, né? Os dois acho que até andaram compondo juntos aí, nosso maestro Eros Ramazotti. O seu amigo Bill Gates, também de aniversário hoje, a Isabelle Momesso, o Leur Lomanto Júnior, a Cristina Rasolin, um beijo para minha afilhada, um abração ao Paulo Roberto, saudades do Armindo Antônio, da Yara, o José Rubens de Dalla Rosa, o Bernardo Afonso Gradinha, Nicole Camozato, o meu centroavante Valdir Zafari, não sei se ainda está jogando centroavante, acho que nem está jogando mais, a Viviane Correia, o Eduardo Binzeli, a Rita Goya, o Paulo André Solano, entre tantos aniversariantes. Seus brindes já estão aqui, além do brinde da Panvel, além do brinde da Biscoito Zezé, a garrafa térmica, a cuia, a bomba, o estojo e a nossa máscara da Uniodonto. São os brindes do nosso amigo Irno Preto, da Uniodonto RS. Saúde ao Irno, sucesso lá na recuperação da sua Denise, os filhos já estão recuperados, o genro também, e ao nosso Júlio Maciel, presidente da Uniodonto Porto Alegre. Agora o senhor tem 1 minuto para se dirigir na Câmara 3 ao eleitor de Porto Alegre, à sociedade porto-alegrense. A todo o eleitor porto-alegrense, a toda a cidade de Porto Alegre, eu queria dizer que ao longo desses 4 anos, nasci em Porto Alegre, mas especialmente ao longo desses 4 anos, enquanto vice-prefeito, eu pude conhecer muito bem a cidade de Porto Alegre e a máquina pública. E me sinto absolutamente preparado. A professora Carmen Santos e eu, Coligação Porto Alegre para Ti, Progressistas e Avante, nós temos o melhor plano para tirar Porto Alegre da crise. E temos também o melhor perfil, porque não basta ter boas ideias, Paulo. Tem que realmente saber construir, tem que saber liderar, tem que saber ter estabilidade para mostrar o rumo de Porto Alegre, para um diálogo como uma ferramenta para a construção das soluções para os problemas de Porto Alegre. E eu peço então a ti que está nos acompanhando, que vá na nossa página gustavopaim.com.br, que siga as nossas redes sociais, que acompanhe o nosso plano de cidade, que veja as nossas propostas para Porto Alegre, que acompanhe a nossa trajetória e confira isso que eu afirmo com toda tranquilidade. A professora Carmen Santos e eu temos o melhor plano e o melhor perfil para tirar Porto Alegre da crise.
Deu de crise Porto Alegre. Está na hora da gente andar para frente e superar essas crises sociais, econômicas e políticas que Porto Alegre tem enfrentado. Muito obrigado, candidato. Gustavo Paim, nosso querido amigo, vice-prefeito de Porto Alegre, ele que faz parte da coligação Porto Alegre para Ti, com progressistas e Avante. Então, nós que temos, obviamente, que encerrar o programa, a gente faz, ficando um pouco de saudades aí da sua participação, como todos os candidatos que tiveram e que foram muito bem. Eu acho que o programa tem sido elucidativo. Já disse quem por aqui passou, e na semana que vem nós teremos no dia 3, Sebastião Melo, no dia 4, o Walter Neigelstein. Então, estamos praticamente encerrando esse ciclo. E bem, né, com o Gustavo Paim, que é este candidato que na sua primeira experiência administrativa, na gestão pública, como eleito, já foi como vice-prefeito de Porto Alegre. Então, sucesso na sua trajetória, agora vem a reta final aí, que é importante, e um bom trabalho para o senhor aí, no enfrentamento dessas feras todas que estão concorrendo à Prefeitura de Porto Alegre. Muito obrigado, Paulo Sérgio. 15 de 11, vote 11. E a minha continência hoje o senhor já fez isso, já o sorriso para o funcionário público, aquele funcionário público que trabalha, que quer trabalhar, que faz algo em benefício da sociedade que os paga. É a esse funcionário que eu me dirijo, a esse que a gente tem orgulho de ver atuando. E tem muita gente boa. E eu acho que nós temos uma expressão muito grande e na sua grande maioria e ampla maioria de funcionários públicos que estão aí atuando decisivamente, especialmente nesse momento na área da saúde. Na segurança pública nem se fala, se pegarmos as Forças Armadas e por aí vai. Então é esse funcionário que eu me dirijo, a ele dou meu abraço e a ele presto a minha continência no dia de hoje. E assim falamos para todo o Rio Grande do Sul pelos nossos 4 canais geradores de televisão, 106 retransmissoras e para todo o planeta ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e no site tvpampa.com.br. Nos siga também no Instagram, @PampaDebates. Vem aí o Jornal da Pampa. E depois, o Atualidades Pampa. Boa noite.